é importante dar a definição de conformação. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho átomos que estão ligados entre si, e esses átomos, eles se arranjam, eles se posicionam no espaço de maneira a formar uma estrutura tridimensional, né? Então, essa estrutura tridimensional, né, é que a gente chama de conformação. Na proteína, como é que se chega a essa estrutura tridimensional? Então, toda proteína ela é um polipeptídeo, né? Uma sequência de aminoácidos ligado por ligação peptídica. Então, essa ligação peptídica forma uma cadeia linear. Só que a proteína não tem essa forma linear. A proteína não é uma fita unidimensional. A proteína ela tem uma estrutura tridimensional, ela tem uma conformação. Então, esse polipeptídeo linear, essa sequência de aminoácidos, ela se novela, ela se dobra de maneira a formar uma estrutura tridimensional, né? E essa estrutura tridimensional está relacionada à função da proteína. Então, quando a proteína ela assume uma conformação na qual ela consegue desempenhar a sua atividade, a gente fala então que essa proteína tem uma conformação funcional. Essa atividade da proteína ela é determinada pela conformação, ou seja, pela estrutura tridimensional da proteína e pelas propriedades químicas dos radicais, das cadeias laterais dos aminoácidos que formam essa proteína. Essa repetição de átomos de nitrogênio da amida, né, e essa repetição de carbono dupla O da carbonila e o carbono alfa, então aqui a gente tem uma repetição, né, nitrogênio, carbono dupla O e carbono alfa. Esses átomos eles formam o esqueleto da proteína ou a cadeia principal, né? Então, e cada resíduo de aminoácido tem o seu grupo R, tem o seu radical, né? Então, esse grupo R compõe as cadeias laterais da proteína. O que é a estrutura primária, né? É a sequência de aminoácidos da proteína, né? É essa fita unidimensional formado pela sequência de aminoácidos. Aí o próximo nível de complexidade ou de organização da estrutura são as estruturas secundárias, né? Então, para formar a estrutura secundária, aquela cadeia linear, ela se dobra, né? Ela sofre dobramentos. Então, o esqueleto peptídico, né, aquela sequência de aminoácidos, sofre um primeiro dobramento, né? E aí a gente tem, então, a formação de arranjos tridimensionais. E essas estruturas tridimensionais são estabilizadas por ligações de hidrogênio, né, que vão ocorrer entre os grupos amidas e carbonilas que a gente mostrou lá na cadeia, na sequência de aminoácidos, né, na estrutura primária. Então, já adiantando aí, uma diferença entre a estrutura secundária e a estrutura terciária é que na estrutura secundária, essa estabilização da estrutura ela não envolve interações entre as cadeias laterais, né? Então, a estrutura secundária é estabilizada por ligações de hidrogênio entre os grupos amida
né, entre os vários grupos amidas e os vários grupos carbonilas que estão no esqueleto. Muitas dessas estruturas secundárias, né, são padrões repetitivos, quer dizer, a gente encontra determinadas estruturas secundárias iguais, elas se repetem em diferentes proteínas, né? Então, as estruturas secundárias mais frequentes são as alfa-hélices e as folhas beta, né? Em média, né, 60% do esqueleto da proteína ele vai se dobrar em alfa-hélices e folhas beta, mas isso é uma média, né? Então, essa seria uma alfa-hélice. Então, a gente tem que imaginar um eixo, e aí a gente vai conseguir observar que o esqueleto da proteína ele se dobra, né, se espiraliza em torno desse eixo imaginário. E aí a gente tem a estabilização dessa estrutura por meio de pontes de hidrogênio, né, entre o grupo carbonila e o grupo amida, né? A próxima estrutura secundária são as folhas beta, né? Então, uma folha beta é formada por unidades, né, denominadas fita beta. E essas fitas beta, elas se arranjam assim paralelamente umas às outras, né? E aí ocorre o estabelecimento de ligações de hidrogênio entre a amida e a carbonila de fitas beta adjacentes, né? Esse conjunto de fitas beta unidas por ligações de hidrogênio é que formam a folha beta. Para falar da estrutura terciária, então nós pegamos aqui a mioglobina de cachalote, né? Então, essa estrutura que está em magenta, assim, toda espiralada, já dá para a gente intuir que se trata das alfa-hélices, né? Na estrutura terciária, a proteína sofre outro dobramento, né? De maneira que pontos de alfa-hélice ou de folhas beta, né? ou de alças que estão distantes na sequência de aminoácidos, elas possam interagir, né? Envolvendo os radicais dos aminoácidos, né? E isso que define a estrutura terciária. Então, aqui nós temos as cadeias laterais, né? Os radicais, né? Ou os grupos R de aminoácidos hidrofóbicos, ou seja, aminoácidos apolares, né? Essas cadeias laterais estão marcadas em amarelo. Por que nós marcamos essas cadeias laterais em amarelo? Porque algumas, a gente falou que a estrutura terciária é mantida por interações que envolvem os grupos R, né? Algumas dessas interações são interações hidrofóbicas, né? E por que essas interações ocorrem, né? Porque esses grupos, essas cadeias laterais apolares têm a tendência de ir para o interior da estrutura. Tem a tendência de se proteger do solvente, da água aqui em torno, né? Então, isso
ajuda na compactação da estrutura. Então aqui dá para ver bem, por exemplo, né, que aqui assim no interior assim, da proteína, você tem uma concentração grande de grupos R hidrofóbicos ou apolares, né? Então essa interação hidrofóbica, né, ajuda a compactar a estrutura tridimensional. Para falar da estrutura quaternária, a gente pode pegar o exemplo aí da hemoglobina humana. Então, quando nós temos uma estrutura quaternária, quando a gente tem uma proteína formada por mais de uma cadeia polipeptídica, né? Então, nesse caso, né, cada cadeia polipeptídica nós vamos chamar de subunidade, né? Então, a hemoglobina tem 4 subunidades, né? A estrutura quaternária é a conformação, né? É a estrutura tridimensional que envolve, né, o arranjo dessas diferentes subunidades, dessas diferentes cadeias polipeptídicas da proteína. Para finalizar a aula, eu coloquei esse último slide. A mioglobina é uma proteína que está presente no músculo e serve para o armazenamento de oxigênio, de O2, né? A proteína, a mioglobina, tem um resíduo, né, de histidina que é denominada de F8, né? Então, o imidazol desse resíduo se liga ao ferro de uma molécula que está presente na proteína, né? Que faz parte da mioglobina, vamos dizer assim. Que essa molécula se chama hemina, né? E aí, essa proteína tem outro resíduo de histidina, que é o E7. Olha como esses resíduos se arrumam no espaço, né? Você tem que imaginar todo aquele arcabouço de alça, de alfa-hélice, de dobras, para manter a histidina F8 e a histidina E7 exatamente no ponto que elas estão. E onde que o oxigênio molecular vai se ligar? Então, um átomo de oxigênio se liga ao ferro da hemina, né? E um átomo de oxigênio se liga ao imidazol da histidina E7, né? Para que esse armazenamento de O2 dê certo, né? Os ângulos aqui das ligações tem que ser exatamente aqui do jeito que estão, né? Então tem uma especificidade de sequência de aminoácido e uma especificidade de estrutura tridimensional. São esses dois fatores que vão concorrer, né, que vão determinar a função da proteína.